Boa noite a todos, estamos todos juntos outra vez, mais uma vez, numa segunda-feira, com um ventinho meio gelado, mas espero que toda a nossa discussão hoje possa esquentar o seu coração e junto com um químico, né? A gente vai ver aí como é que essa é bioquímico, pastor Marcos, ou professor Marcos, ou é químico? É um químico quase bioquímico e um bioquímico quase químico. E eu já dou boa noite para todos. Hoje o nosso entrevistado é o professor Marcos Eberlin. Ele vai se apresentar um pouquinho mais, falar sobre o Discovery Mackenzie, matéria que ele dá também na Unicamp, vai falar aí tudo um pouquinho dele nessa introdução, mas eu já dou boa noite também para o pastor Júnior Martins, para o professor Cacuto. Boa noite para vocês também. Oi, gente. Mais um dia alegre para nós, aí, mais uma segunda-feira aí para falarmos aí sobre um assunto tão importante aí. Satisfação, professor Marcos, mais uma vez. Obrigado por sempre prestigiar o nosso seminário. Uma boa noite. Magnífico. É um privilégio muito grande estar com vocês e principalmente falando sobre a racionalidade da nossa fé. Não é? Eu sempre digo que nós não cremos em ET, chupa-cabra, fada madrinha coisas assim, né? Nós cremos num Deus que se revela na natureza de uma forma muito clara. Os seus atributos invisíveis, seu eterno poder, sua divindade, estão claramente estampados na natureza. E quando você faz ciência com C maiúsculo, você percebe os sinais claros da sua existência. E também os sinais claros de que ele fez o universo, ele fez a vida, e que o processo que ele usou, porque tem uns aí que ficam procurando processos. O processo que ele usou foi o poder da sua palavra. E parece muito claro isso, que um ser de extrema inteligência fez o universo, fez a vida, e os fez prontos. E o único mecanismo que nós conhecemos, o único processo possível, seria o poder da sua palavra. Magnífico isso, não é? A gente tem uma fé que é alicerçada plenamente na razão, no conhecimento, na boa ciência, na física, na química, na biologia, na cosmologia. Cremos num Deus que matou a cobra, mostrou o pau, a cobra morta. É isso que nós vamos falar hoje à noite. Muito bem, professor, eu já vou botando pilha no nosso esquema aqui para deixar todo mundo energizado. E a minha primeira pergunta, ela está localizada numa questão muito fundamental para toda a nossa discussão. Primeiro, definir o que é ciência e depois dizer para nós se existe algum tipo de conflito entre a fé e a ciência. João e todos que estão nos ouvindo, não é? A ciência é a busca do homem por conhecimento, através da experimentação, da observação do universo e da vida. Então, um dia o homem achou que investigando o universo, investigando a vida, bisbilhotando o universo e a vida, procurando por evidências, fazendo experimentos em laboratório, exercendo em cima desses dados boa filosofia e boa teologia, ele poderia avançar no seu conhecimento, não só de como o universo e a vida funcionam, mas também trazer novas descobertas, novas tecnologias, contribuir para o benefício da humanidade. Então, essa é a boa ciência, a ciência que procura conhecimento, a ciência que procura entender o universo, e a ciência que procura contribuir para a sociedade, para o homem. O autor e consumador da ciência, a gente vê claramente isso na história da própria ciência, é Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. Foram homens que criam em Deus que criaram a ciência. As grandes universidades foram criadas por homens que criam em Deus. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que criam, que creem em Deus. Então, a ciência transpira Deus, a ciência é um empreendimento divino. E essa é a boa ciência que a gente quer fazer, a ciência que procura conhecimento, sem preconceitos, sem pré-definições. E há conflito da boa ciência com a boa fé? Absolutamente não. A gente lê em Gênesis 1 e 2, um Gênesis literal, não tem nada de alegoria ali, como alguns querem nos fazer convencer. A gente lê claramente em Gênesis 2 que Deus usou um processo. Sim, o processo que Deus usou foi o poder da sua palavra.
E ali a gente vê claramente que ele criou o universo e criou a vida, e os criou prontos, não lenta, gradual e sucessivamente. O Deus do devagarinho não está em Gênesis 1 e 2. E a gente vê agora com a boa ciência que os pais das ciências fizeram, por 150 anos a gente ficou meio desviado, né? Foi atrás da evolução, foi atrás de Darwin, mas a gente está voltando com o design inteligente. E a boa ciência, e a boa fé, a boa teologia sempre andaram juntos e continuam andando juntos. Cada vez mais hoje, ainda mais forte hoje, com design inteligente, a gente vê claramente que um ser de extrema inteligência fez o universo, fez a vida, os fez prontos. E isso bate com a nossa teologia, bate com os relatos bíblicos de Gênesis 1 e 2. Então, a ciência, a boa fé sempre foram companheiras inseparáveis. Teve uma briguinha aí, né, por 150 anos, mas a gente já voltou. O relacionamento está firme e forte, e andamos juntos sempre, boa ciência e boa fé. Não há nenhuma incompatibilidade. Há incompatibilidade quando a gente tenta casar teorias de homens com uma palavra verdadeira. Aí sim, né? Aí vira um samba do crioulo doido, né? Quando a gente quer colocar Deus para guiar a evolução, quando quer colocar Deus para guiar o Big Bang, aí não dá certo. Mas quando a gente percebe que ele fez pronto, e a gente lê, faz a exegese de Gênesis 1 e 2, e vê que ali é claramente um Deus fazendo pronto, o casamento é perfeito, né, João e pastores que estão nos ouvindo, pastor Cacuto, pastor Júnior, é isso aí, todos que estão nos ouvindo, não há nenhum problema de relacionamento entre a boa ciência e a boa fé. Professor, já fez a distinção entre criacionismo e design inteligente. Talvez explicar para nós que estamos nos acostumando agora com esse termo, o que é que abarca essa ideia de design inteligente e por que é que ainda é chamado de teoria? Pastor Cacoto e todos, não é? Porque teoria, porque é sobre as nossas origens, nunca teremos certezas absolutas, porque é um evento que ocorreu no passado, né? E o máximo que podemos fazer é pelas análises que temos hoje, pela análise do universo, análise da vida, nós podemos fazer uma inferência. Então, nós teremos sempre teorias sobre as nossas origens. Só se tivéssemos uma máquina do tempo, né, pudesse voltar para trás, a gente poderia comprovar essas teorias. Então, a teoria do design inteligente, teoria da evolução, são teorias que tentam descrever o passado. Por isso que jamais chegaremos a alguma coisa, não é, que seja verdade absoluta. Isso não existe, na realidade, em ciências. Ciência é a cultura da dúvida, da busca, sempre por melhores definições. Agora, a teoria do design inteligente e o criacionismo, não? Qual é a grande diferença? O criacionismo, se a gente pensar no criacionismo bíblico, que é a vertente que mais todo mundo conhece, é um criacionismo que parte de um pressuposto. Olha, nós temos já a resposta, a Bíblia. A Bíblia já descreve quem fez, como fez, para que fez, né? Tem a história, começo, meio e fim, já definido. E o criacionismo bíblico procura, então, na ciência, evidências dessa história que já foi contada. E encontra várias e várias evidências, mas já parte de um pressuposto, e em ciência a gente não pode partir de pressupostos. E nem que uma história seria absolutamente verdade. O design inteligente, então, faz o caminho oposto, não? Ele parte declarando que nada sabemos, só sei que nada sei, sou um completo ignorante em relação a fatos pré-estabelecidos. Então, o design inteligente não parte do pressuposto que a Bíblia tem razão, que há um Deus, que foi Deus que criou. O design inteligente declara, não sei nada, eu vou tentar seguir as evidências, analisar os dados, colocar as possibilidades sobre a mesa e analisando os dados, vou chegar na melhor inferência. Então, isso é a ciência, como deve ser feita. Os desiderata da ciência dizem isso, né? Como que a gente deve exercer a ciência? Sem preconceitos, sem pré-definições, deixar os dados,
falarem por si só e tentar deixar nossa subjetividade em casa e segui-los, os dados. É isso que o design inteligente faz. É por isso que dentro do design inteligente nós temos pessoas com as mais diferentes posições filosóficas e teológicas, mas querem ser bons cientistas e querem seguir os dados. E seguindo esses dados, a gente descobre que foi uma mente inteligente que fez o universo e fez a vida e os fez prontos. Disseram aí que tem defensor do design inteligente que evolucionista teísta. Não pode, não tem como, não é? O design inteligente descobriu que nós fomos feitos prontos por uma mente inteligente. O novo livro do Michael Behe sobre a involução de Darwin deixa isso muito claro. As famílias foram estabelecidas prontas. Como que a gente pode imaginar agora que a gente teve um processo lento, gradual e sucessivo? Não. O design inteligente, exercendo a ciência, descobriu que o universo e a vida foram feitos prontos por uma mente inteligente. Agora, quem é essa mente inteligente, nós não sabemos pelo exercício da ciência. Viu, pastor Cacuto? Nós não temos como saber. A ciência não tem mecanismos, não tem ferramentas, ela não tem a capacidade de descobrir, através do exercício da ciência, da experimentação, da observação, quem teria sido essa mente inteligente. Então, o design inteligente para aí, olha, foi uma mente inteligente, gente. Chamem os teólogos, chamem os filósofos e vamos discutir à luz da filosofia e da teologia agora, porque a ciência não tem capacidade de resolver essa questão. Quem seria essa mente inteligente? Aí, né, pastor Cacuto, eu tenho uma palestra que eu falo assim, agora eu também sou um pouco filósofo e um pouco teólogo. Vou deixar minha ciência de lado, porque ela parou na mente inteligente, e vou colocar minha filosofia e minha teologia para discutir essa questão. Aí eu falo na minha palestra, aí o Deus bíblico ganha, e ganha de goleada, como a melhor inferência para o designer. Mas quem disse isso? Foi a ciência? Não. Foi a boa filosofia, a boa teologia. Então a gente chega no mesmo lugar, mas por caminhos divergentes, completamente distintos. Professor, fazer uma pergunta aí, pegando uma carona aí nessas últimas palavras. O senhor conversando com os outros cientistas aí na academia, os evolucionistas, os evoteístas também, né, os evolucionistas teístas, como é que o senhor argumenta com eles que a TDI é ciência? E assim, a TDI sendo uma ciência, ela também vai estar dentro dos mesmos limites, ou ela permite, a partir da sua visão, que ela vá um pouco além do que hoje tem o status de ciência? Como é que a gente pode ver isso aí? Olha, pastor, Júlio, o que a gente fala em relação a essa classificação do design inteligente como pseudociência? É uma mera tentativa de desqualificar a teoria, não pelas suas evidências, não pelas suas alegações, mas por uma pseudo-inconsistência em termos dos desiderata da ciência. Olha, veja só, a teoria do design inteligente invoca um ser sobrenatural, e a ciência não tem acesso a ele. Olha, a teoria do design inteligente vai além de matéria, energia e espaço, e a gente sabe que ciência só pode tratar com matéria, energia e espaço. Então, o que eu falo em relação a essa classificação como pseudociência? É estratégia de advogado de porta de cadeia. Eu sou bem enfático, né? Então, se você chamou a teoria do design inteligente de pseudociência, você está usando estratégia de advogado de porta de cadeia, tentando desqualificar uma testemunha que você sabe que é extremamente importante e que tem dados que vão sem dúvida nenhuma, condenar o seu cliente, não é assim? A teoria do design inteligente, ela é pseudociência? Absolutamente não. É mais ciência do que a ciência do evolucionismo, do naturalismo, que muitos cristãos, inclusive, defendem, olha só. Muito mais ciência. Por quê? Porque ela parte de pressuposto nenhum, de conhecimento nenhum. A gente não parte dos pressupostos que só existe matéria, energia e espaço, como o evolucionismo faz. A gente não parte do pressuposto que a gente não tem acesso a nada além de matéria, energia e espaço. É uma falácia isso. A gente não tem acesso, mas a gente tem como medir, como quantificar, como detectar a ação de mentes inteligentes que transcendem a matéria, a energia e o espaço. Então, é a melhor ciência porque não parte de nenhum pressuposto em relação ao que já sei, não é? Além dos pressupostos normais de como se deve fazer ciência, né?
temos uma mente confiável, a gente deve seguir os dados, tudo bem. Mas, assim, pressuposto do que eu já sei, nenhum, eu não sei nada. Então, e eu vou avaliar as duas, evolução ou design inteligente, que são só as únicas duas possibilidades. Podar Deus para guiar a evolução é um desastre, né? Uma samba do crioulo doido. Uma coisa que cristão nenhum, não é? Que fosse um cristão piedoso. Outro dia assisti um podcast aí, né? Pode um cristão piedoso ser um evolucionista teísta? Um cristão piedoso, em primeiro lugar, precisa conhecer a ciência e saber que a ciência já refutou a evolução. Só isso. A gente, então, o que a teoria do design inteligente faz? Melhor ciência possível. É a melhor ciência possível. É muito melhor ciência do que evolucionismo. E ordens e ordens de grandeza, melhor ciência do que o evolucionismo teísta. Que aí faz uma lambança. Desculpa aí, eu vou ser bem enfático em relação ao evolucionismo teísta, porque tem crescido nas nossas igrejas, um grupo tem invadido as nossas igrejas com essa ideia absurda, que não poderia nem sequer ser considerada, de que Deus guiou a evolução. Então, a evolução é um processo não guiado, você põe Deus para guiar, você destrói a evolução, e você destrói os atributos de Deus. Então, é a melhor ciência possível, melhor ciência que o naturalismo, muito melhor ciência do que o evolucionismo teísta, que sequer ciência é. É uma tentativa espúria de casar duas coisas incasáveis. Fazer uma mistura de água e óleo, chacoalhar e dizer que dissolveu. Dissolveu não. É uma emulsão que rapidamente se separa. Muito bem, professor. Olhando todos os aspectos da natureza, assim, como bom observador, a gente percebe que tem, assim, a lei do mais forte. Sempre vai ficar o mais forte, né? Pelo menos na observação, né? Pelo menos na lei da natureza aí, não é? Sei lá como definir isso. E o evolucionismo fala sobre seleção natural, seleção talvez aí do mais forte. Isso não teria, assim, uma verdade, pelo menos, sobre a seleção natural? Ô, João, olha, a seleção natural é verdadeira? Sim, mas a seleção natural tem poder? Ela tem poder criativo? Darwin disse que não conseguia ver limites ao poder da seleção natural. Ela tem algum poder de criar qualquer coisa? Absolutamente nenhum. É incrível como um conceito extremamente trivial e extremamente limitado na sua capacidade, tem sido considerado como a santa maior da evolução, não é? A grande fazedora de milagres na evolução. Mas a seleção natural, na realidade, é um conceito extremamente trivial, viu, João? Porque ela só diz o seguinte: vantagens são vantajosas. Essa é a minha forma de descrever a seleção natural. Ela disse assim: se você tiver uma vantagem, você terá uma vantagem. Se você tiver asa, você vai ter uma vantagem tendo asa, se você precisar voar. Se você tiver duas pernas e precisar correr, talvez você tenha já uma vantagem para alguém que seja perneta, né? Tiver duas mãos em relação aos manetas. É só isso. Mas é tão trivial que qualquer criancinha sabe disso, né? Que vantagens são vantajosas. Agora, o problema é o seguinte: o problema é descobrir de onde veio a vantagem. A vantagem não surge por seleção natural. Não é a escolha de um ser, né, que vai lhe dar vantagens. É a vantagens que faz com que a seleção natural o escolha. Então, a vantagem tem que aparecer primeiro, a asa tem que aparecer primeiro, a perna, a mão, o braço. E aí a gente tem que ver que na realidade, a seleção natural, ela seleciona o mais forte? Sim, mas o mais forte tem que adquirir a força de alguma forma. E como é que essa forma, qual é essa forma no mecanismo evolutivo? São as mutações. E as mutações faliram. Como é que pode, né? Eu fico me imaginando, olha, se o evolucionista quer crer, né, nas mutações, na seleção natural, tudo bem. Mas um cristão esclarecido, piedoso, conhecedor da palavra, e cheio do Espírito Santo, que dá sabedoria e conhecimento, não pode acreditar num processo desse, gente. É isso que está me deixando, assim, realmente surpreso, não é? Como cristãos poderiam crer, né, que Deus guiou a seleção natural, guiou a evolução, não é? É absurdo isso. Por quê? Porque a gente já sabe que seleção natural só seleciona coisas que tenham vantagem, e que a vantagem só surge por mutações. E a gente já sabe hoje que as mutações são deletérias. Não criaram absolutamente nada de novo nesse planeta. Então, nada, nenhuma asa
foi criada por mutações. Nenhuma perna, nenhuma mão. Olha, nem sequer a tonalidade da nossa pele. Melanina, que já existe desde o início. Então, se você é negro, você é branco, você tem mais ou menos melanina. Se o seu cabelo é mais ou menos liso, encaracolado, você tem mais ou menos pontos de sulfeto. Variações do mesmo tema. Então, as mutações não criaram absolutamente nada. Mutações são deletérias, quebram genes, destroem genes. A gente está evoluindo o novo livro do Michael Behe, que a gente acabou de traduzir, vai ser lançado no Consciência Cristã, Carnaval de 2021. Fala isso claramente. Experimentos de laboratório por milhares e milhares e milhares de gerações de E. coli, de malária, já deixaram muito, muito, muito claro. A gente sabe isso, os evolucionistas sabem, a ciência sabe, que as mutações destroem. Nada de novo foi criado. Então, o mais forte, João, é o mais selvagem. O mais forte era Adão. O mais forte, e a mais forte mulher era Eva. Foi Eva e foi Adão. Sim, esses foram os mais capazes, mais aptos, mais geneticamente puros, menos susceptíveis a doenças. E, sim, eles eram os mais fortes. E o que está acontecendo agora é que a seleção natural não está selecionando o mais forte, viu, João? E o mais apto, o que ganhou coisas novas. A seleção natural está ceifando. A seleção natural é um processo que mata, que destrói os mais imperfeitos. A única coisa que a seleção natural tem feito é impedido que a gente degrade mais rapidamente, que a gente evolua mais rapidamente, que que a gente a gente está se tornando cada vez menos apto. A gente percebe, professor, a gente percebe isso que o senhor está falando quando a gente vê a extinção de algumas espécies, né? O mais forte está destruindo tudo, então realmente selvagem, né, a coisa, e leva à extinção realmente, né? Olha, João, é exatamente isso que está acontecendo. O mais forte, o menos corrompido, que está sendo preservado. E a seleção natural está ceifando as formas que estão acumulando mutações, que estão com defeitos genéticos. Então, esqueça essa história de que processos naturais têm aperfeiçoado a vida e que a seleção natural está escolhendo o melhor. Coisas melhores. Nada de melhor foi formado nesse planeta. Vou repetir bem claro, viu, João, pastores, todos que estão nos ouvindo. Nada de melhor foi criado nesse planeta por processos naturais não guiados, por mutações e por seleção natural. Absolutamente não. Estamos evoluindo, a ciência já mostrou isso. Darwin Devolves, a evolução de Darwin, deixa muito claro isso, o livro. Os meus livros também falam sobre isso. Os processos de degradação estão se acumulando. E a seleção natural está eliminando os mais corrompidos e está deixando os menos, mas a gente está caindo ainda. 100 mutações por geração, nós estamos ficando piores. E aí, Cristo precisa voltar logo, né, João e pastores? Porque senão, se a gente ficar muito tempo por aqui, né, as doenças genéticas, mal de Parkinson, Alzheimer e tudo mais, todas as deficiências que nós temos. O nosso sistema imunológico, João, pastores, deveria estar nos protegendo 100% do coronavírus, 100%. A gente devia estar sendo protegido. Mas 0,1%, 0,2% da população, não é? Está sucumbindo ao coronavírus, morreram. Por quê? Porque o sistema imunológico já não é aquela Brastemp que foi. Por quê? Por causa das mutações. E a seleção natural está fazendo o quê nessa pandemia? Preservando os mais fortes, que foram criados por mutações? Não. Está levando os mais corrompidos. Está levando os mais corrompidos. Está levando os que seu sistema imunológico, infelizmente, não conseguiu preservar. Então, se daqui tiver mais uma pandemia daqui 200 anos, você vai ver que não é 0,1%, vai ser 1%, 2% da população, porque o sistema imunológico está perdendo a sua capacidade de nos defender dos vírus. É isso que tem acontecido nesse planeta, infelizmente. E a Bíblia já falou sobre isso, né, os pastores? A teologia é sempre na frente da ciência. A natureza, né, João?
Ô, João, eu esqueci que você é pastor também, desculpa aí. Pastores, 3. A natureza geme. A Bíblia deixou bem claro isso. O gemer da natureza, a gente, do ponto de vista científico, entende como um acúmulo de defeitos em todas as diferentes formas de vida. Muito bem, professor Marcos. Aqui a gente vai caminhando. Nós conversávamos antes de estarmos ao ar, de que o TDI vem fazer um resgate de 150 anos, mais ou menos, que o evolucionismo tentou roubar de nós. Bom, antes tarde do que nunca, não é mesmo? Por que a TDI demorou tanto tempo para ocupar o seu espaço? Pastor Cacuto, não sei, viu? Eu acho que eu vou botar na conta de Deus isso daí, tá bom, pastor? Eu acho que Deus, ele trabalha de uma forma... ele é longânimo, ele é tardio em irar-se. Não é assim que a Bíblia fala? Para ele, um dia é 1000 anos é um dia. Isso não está falando sobre os dias de Gênesis, tá? Ele está falando que Deus é assim, é na boa, ele é calmo, ele dá corda. E o homem, na sua arrogância, na sua petulância, na sua vontade de querer explicar tudo, né, sem Deus, em colocar o homem no centro, a ciência no centro, não é? O que ele fez? Ele falou, não há Deus. Achei a explicação para a origem da vida e do universo. Processos naturais não guiados. Darwin, quando sua filha morreu, de 11 anos, né, se rebelando contra Deus, disse, gente, eu não aguento mais. Não aguento mais. Tem palestras por aí, tem grupos por aí, tem seminários nas nossas igrejas por aí que ficam dizendo Darwin era um amigo de Deus. Olha só que bonitinho, ele fez teologia. O processo dele, o que é isso, gente? Foi uma teoria nefasta, com implicações nefastas para a nossa sociedade. O darwinismo tem trazido grandes consequências nefastas para a nossa sociedade. Darwin não foi e não será nunca amigo de Deus. Grande inimigo da nossa fé. E aí nós temos uma teoria, né, nefasta que diz, olha, temos a explicação. Aí o que Deus fez, né, pastor? Eu estou imaginando aqui, tá? Depois a gente vai perguntar para eles se foi assim. Então, vamos ver até onde eles vão. Vamos dar um tempinho aí, vamos ver. Conseguiu explicar? Beleza. Vamos esperar. Aí o que Deus faz, né? Ele levanta um cientista para ter uma descoberta. Descobrimos o DNA, né, pastor? Aí fala assim, agora vai lá, vamos ver esse negócio de evolução química. Poxa, descobrimos que as reações têm delta G positivo. E a gente foi descobrindo, né, um dia após o outro, dado após dado, espectro após espectro, que a ideia foi um grande fiasco. E depois de 150 anos, Deus puxou a corda. Então, eu acho que eu vou colocar na conta de Deus, na sua longanimidade, e às vezes ele deixa, né, o nécio por algum tempo, e as suas teorias predominarem. Por quê? Porque é propósito dele, mas depois de um certo tempo ele puxa a corda, e ele puxou agora, 150 anos. Olha só. E ele puxou de uma forma definitiva, viu, pastor Cacuto? Ele levantou uma quantidade imensa de dados. A gente está afogado, atolado, abarrotado em evidências de que a evolução faliu. Os evolucionistas sabem disso. É só os evolucionistas teístas que ainda não. Não sei por quê. Porque vão ter que jogar a sua teologia no lixo junto com a evolução. E a gente sabe, né, pelos dados, que Darwin foi a maior ideia que o homem já teve. Não, absolutamente não. Foi um grande fiasco, talvez a teoria mais equivocada que a ciência já conseguiu elaborar e que preservou por mais tempo, 150 anos. Deus quis envergonhá-los, e a vergonha tem sido grande, viu, pastor? Pastor, a gente pode considerar esse livro aqui do Birrica, eu comprei até de você lá quando foi lá no nosso seminário, a Caixa Preta de Darwin, lá de 1996, como um marco para a TDI, porque pelo menos pelas minhas pesquisas aqui, parece que esse livro aqui realmente marca, e ele trabalha a questão da complexidade irredutível. O senhor podia explicar um pouquinho para a gente a importância desse livro, a importância do Michael Birri para isso,
E quais foram as linhas de pesquisas que se abriram a partir da ideia da complexidade irredutível? Pastor Júnior, chamei o senhor de Júlio, né, pastor? Pastor Júnior, sem dúvida, esse é o grande best-seller do design inteligente, a Caixa Preta de Darwin. Lançou o design inteligente no mundo, né? Bom, e esse aqui é o grande best-seller brasileiro, né? O Fomos Planejados. Desculpa aí, mas fui eu que escrevi. E por que o Caixa Preta de Darwin é tão interessante, tão importante, é realmente um marco da ciência? Porque ele sepultou de vez a teoria da evolução. O Caixa Preta de Darwin sepultou de vez a teoria da evolução. Vou repetir mais uma vez. Sepultou de vez a teoria da evolução. Os argumentos bioquímicos do livro Caixa Preta de Darwin são tremendos. Ele mostra a complexidade irredutível, ele mostra as máquinas nanomoleculares. E o pior, porque o pessoal fala assim, ciência, ciência, ciência. Olha, eu sou evolucionista teísta porque eu estou do lado da ciência, ciência, ciência. Ah, que bonitinho. Vocês estão vendo que hoje eu estou bem ácido com os evoteístas, né? Depois eu explico por quê, viu, gente? E olha que bonitinho, é ciência, ciência, ciência. Gente, ciência, ciência, ciência. A ciência hoje já refutou a evolução. A boa ciência, a ciência à luz da bioquímica moderna, mostra claramente, os evolucionistas sabem disso, que processos naturais não guiados, que mutações ao longo de milhões e milhões de anos não poderia sequer formar uma única proteína. E o pior, né, que eu estava falando, é que o Michael Behe, por exemplo, foi olhar na literatura. Ele fez uma pesquisa bibliográfica, e o Michael Behe é daqueles turrões que não abandona uma tarefa até exauri-la. E o Michael Behe disse assim, eu fiz uma pesquisa exaustiva por meses, não achei sequer um artigo que demonstrasse sequer a formação de uma proteína. Então, a gente não tem evidências nenhuma, sequer da formação de uma proteínazinha, gente. Nem de um caminhozinho metabólico. Nada. Nem daquela sopa ácida escaldante venenosa, nem sequer de uma ligação peptídica poderia se formar lá, né, com relevância para a vida. Muito menos para uma vida extremamente complexa, com robôs nanomoleculares, com a cascata de coagulação do sangue, com os motor do flagelo bacteriano. Então, o Michael Behe, né, ele mata de pau a evolução, no seu livro aqui, né, esse, A Caixa Preta de Darwin. E aí a pá de cal, né, que Michael Behe lança, é agora o Darwin Devolves. A gente está terminando de traduzir, eu já traduzi, vamos lançar no Carnaval, lá no Campina Grande. Aí ele vem e fala, olha, e não só não temos literatura a favor da evolução, como hoje temos muita literatura contra a evolução, contra processos naturais, contra o poder de mutações, porque não é a seleção natural, lembra? Vantagens são vantajosas. Contra o poder das mutações, de ter criado sequer o pigmento da nossa pele, muito menos a pele. Então, nós temos hoje, né, através do Caixa Preta de Darwin e vários outros livros que se seguiram, evidências científicas claríssimas de que a evolução faliu e de que uma mente extremamente inteligente fez o universo, fez a vida e as fez prontos. Então, cristãos brasileiros, pastores brasileiros, pastores brasileiros que estão me ouvindo, não se deixe levar por essa turma que está por aí, dizendo que a ciência provou a evolução. E que o nosso consolo agora é colocar Deus para guiá-la. De jeito nenhum, gente. Vá nos congressos. Sua diária vai ser paga, sua passagem vai ser paga, para tentar... Eles vão tentar te embutir essa ideia falida de que a ciência provou que a evolução é um fato. E que agora a gente tem que colocar Deus para guiá-la. Gente, a evolução faliu. O Michael Behe mostrou isso. A ciência sabe disso. Os evolucionistas sabem disso. Cristãos brasileiros e pastores brasileiros. A evolução faliu. Deus puxou a corda. E eles caíram. E as evidências hoje são claríssimas que um ser de extrema inteligência fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Conforme descreve em Gênesis 1 e 2, não precisa mais tentar agora falar que Gênesis 1 e 2 é alegoria, que agora vão pegar Ion, vão transformar em milhões de anos.
É que Deus falando assim para os mares, ele estava ordenando a evolução dos peixes nos mares. A evolução das plantas, né? A planta evoluiu, criou numa era e a luz chegou na outra era. Aquelas coisas que não bate, né? Um Deus que cria o mal antes da queda de Adão e Eva. Aquela confusão teológica e científica não precisa mais fazer. A boa ciência está do lado da boa teologia. Fomos feitos prontos por uma mente inteligente. O processo foi catalisado, sim, viu, Pastor Júnior, por esse livro. Mas muitos outros se seguiram e a ciência hoje está abarrotada de evidências que corroboram a tese do design inteligente. Ô, João, você está multado, João. Foi mal. O que eu mais gosto quando ouço o senhor e quando leio os seus livros, tanto esse, o Fomos Planejados, como Antevidência, é essa ironia, não é? Chega a tirar um barato, né, da coisa. Parece assim, pô, é ridículo o que esses caras estão pensando. Mas nós vamos lá para a internet. Lá na internet tem o Pastor Márcio, o Diogo Santos, o Rodrigo Conceição, Durval Batista, Arleide Poldo, que está aqui com a gente de novo, falando que é uma alegria estar com tantos mestres. Ela está honrada de poder ouvir o senhor e ouvir todo mundo aí essa noite. Edi Fernandes, Esterlita Couto, Antônio de Jesus, Letícia Cogos. E aqui tem uma pergunta do Felipe Oliveira. Ele pergunta se a ciência ela tem medo de assumir essa inteligência por trás, porque ela vai dizer que essa inteligência ela está intrínseca na natureza, é a própria natureza que está se mobilizando para fazer todas as coisas. É só um negacionismo da pessoa de Deus ou tem algum tipo de viés financeiro aí por trás disso? Será que se eles falarem, não, verdade, tem essa inteligência aqui, que não é intrínseca na natureza, a gente não sabe de onde vem, será que eles vão perder muitas verbas para continuar produzindo a tal ciência que eles dizem que fazem? João, eu acho que não, né? Não é financeiro. Pode ter um aspecto financeiro, mas eu nem consigo enxergar qual seria. É uma questão de gosto, pior, desgosto. Não é? É uma questão de honra, porque em 1859, né, João, a ciência era toda teísta, pior, né? Os grandes da ciência todos declaravam que havia um Deus, que viam claramente evidências de que havia um Deus, não é? Pasteur disse, um pouco de ciência me afasta de Deus, muito me aproxima de Deus. Newton disse, esse sistema solar magnífico, todo calibrado e orquestrado, só pode ser do domínio, do conselho de um grande Deus, né? Parafraseando rapidamente o que ele falou. Os grandes, Schrödinger, Planck, pais da mecânica quântica, Thomson, pai da espectrometria de massas da minha área, disse, espectro após espectro, dado após dado, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, que grandes são as obras do Senhor. Então, a gente chega em 1859 com uma ciência que fazia grandes descobertas, os pais da ciência, os pais das grandes áreas, criam em Deus, sua imensa maioria. Os ganhadores de prêmio Nobel, 90% criam em Deus ou creem em Deus, só 10% ateus. Mas em 1859, o que acontece? O iluminismo, o positivismo estava muito forte. Aí vem Darwin, escreve um livro e dá racionalidade a uma tese naturalista, ateia. Darwin matou Deus, sim, amigo de Deus? O que é isso, gente? E aí essa tese naturalista faz com que a ciência agora só veja matéria, energia e espaço. E declara ao mundo que quebrou o pacto, que se divorciou de Deus. Que Deus agora não tem mais como nem colocar sequer o pezinho na porta. A gente não quer nem o pé na porta dele, né? Tem cientistas que já falaram sobre isso. E que Deus agora não tem mais lugar na ciência. Que agora a gente vai explicar tudo com matéria, energia e espaço. A matéria é tudo que existiu, existe e sempre existirá. E a gente faz essa declaração extremamente arrogante, petulante, de que explicaríamos tudo só com matéria, energia e espaço. Não precisamos mais de Deus. A tese de Deus foi derrotada. E olha só, por 150 anos ficamos pregando isso, de que a evolução explicaria tudo.
explica tudo, desde a economia, né? Tem a evolução na economia, tem a evolução no clima, tem tudo. A evolução explica tudo, até a piedade de Madre Teresa de Calcutá. O estupro, a biologia do estupro. Você estupra por quê? Porque você quer preservar a sua espécie, você não foi muito eficiente, né, no convencimento, não é muito bom de papo, né? Então você estupra. A biologia do estupro. E aí vem todas as mazelas da nossa sociedade moderna, né? A ideologia de gênero, você pode traçar na evolução. Pode ou não pode, hein? Teólogos, Guilherme, fala aí, cara. Pode ou não pode? Tantas mazelas da nossa sociedade vêm por causa da evolução e a gente quer se casar com ela, gente. Isso que eu não admito, né? E aí o que nós vemos na história da ciência, né? Essa separação, né, se deu por quê? Porque nós, na nossa arrogância, né, maldito homem que confia no homem, mas o homem quis colocar sobre ele a explicação de tudo. E agora, depois de 150 anos, né, João, a gente chega numa situação em que os dados novamente mostram claramente que foi ele que fez, né? Uma mente inteligente fez todas as coisas. E o cientista é orgulhoso, né? Não gosta de passar vergonha. Já pensou, um cientista agora vai ter que chegar e falar, gente, infelizmente erramos. Toda aquela petulância e arrogância, todo aquele orgulho que mostramos, né? Toda aquela esperança, vã esperança de explicar todas as coisas por processos naturais não guiados, falhou. A gente tem que admitir que realmente há um Deus. Esse é o grande problema, viu, João? Admitir um grande erro. Encarar a vergonha que teremos que encarar, né, de termos feito um compromisso espúrio com o naturalismo. E essa relutância vem muito mais pelo desgosto, né, de ter que passar por essa situação e ter que admitir que há um Deus, e que muitos não gostam, né, dessa hipótese, não gostam da hipótese de Deus. A raiz do problema está aí, eu vejo assim. Muito bem. Lá na internet ainda, o pastor Márcio faz uma pergunta. Eu vou emendar já com a pergunta também do Fázio Roberto Dias dos Santos. A primeira pergunta é: um cientista disse que Deus deixou, não é, a sua assinatura na criação, né? O Deus triuno deixou a sua assinatura na criação. Por exemplo, passado, presente e futuro. Altura, largura e profundidade, prótons, nêutrons e elétrons. Isso é forçar um pouco a ciência? E depois de responder essa, para a teoria do design inteligente, qual é a idade do planeta Terra? Olha, primeiro sobre essa trindade que se vê no universo, né? Eu acho que o artista sempre coloca na sua obra atributos seus, né? Características que ele tem, são impressões que ele tem do mundo, né? Que vão aparecer na sua obra. Então, você vê uma grande pintura de Van Gogh, né? Você fala, poxa, isso aqui é Van Gogh, né? Por quê? Porque os seus traços, as suas características, seus padrões estão ali. Então, a gente vê que tudo é trino, né? Tudo é tridimensional. É fantástico, né? E a gente vê isso que se propaga por todo o universo. Eu não acho que é uma coincidência, acho que é uma evidência. E realmente um Deus trino fez o universo e a vida. E os três formam um, né? Sempre três formando um. É incrível isso. Mas eu acho que existe, inclusive, evidências muito, muito, muito mais fortes do que essa característica de um Deus trino, né? Se revelando no universo trino, vamos dizer assim. E eu falo isso no meu livro, Fomos Planejados, né? Esse aqui, né? E o Anteevidência, Fomos Planejados, o Anteevidência, que ele deixou assinaturas muito, muito mais claras. Muito, muito mais claras. Você vai no DNA, você vê que tem um código, ATGC, eu brinco, né? Agnaldo Timóteo Gal Costa. Um código só pode emanar de uma mente inteligente. A gente sabe que forças naturais não guiadas não podem estabelecer códigos, porque se você põe uma força para estabelecer um código, você trava o código. O código tem que ser arbitrário. E o pior, né? A gente vai olhar o código da vida, é o melhor de todos os códigos, extremamente otimizado. Aí você vai ver no centro da molécula, do nosso núcleo, tem uma molécula de DNA.
Aí você vai olhar naquela molécula de DNA, é a forma mais eficiente de você compactar a informação conhecida nesse planeta. Então, nós temos lá megas e megas e megas e megas bytes de informação numa molécula minúscula no centro do nosso núcleo, de nossas células. Fantástico, assinaturas claríssimas de um grande Deus. A gente vai olhar esse software, na realidade, ele está zipado e encriptado. Ele tem várias estratégias, né, de encriptar e zipar informação. Magnífico. Tem splice alternativo, overlapping genético, não é? Ele brinca com a informação. O código genético você lê da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Você pula uma letrinha, tem uma outra informação. Você pula a segunda letrinha, tem outra informação. Por exemplo, a palavra amarelo. Tem amarelo. Tem, numa mesma palavra, várias palavras embutidas. Um show fantástico, incrível, magnífico de informação dentro do DNA. E a gente vai, né, ver na água 78 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem, 78. Varia um pouco, né, de interpretações, mas 78. Um planeta com mais de 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem para acomodar a vida. Assinaturas claríssimas, né? O campo magnético da Terra, a aurora boreal, a camada de ozônio. A gente está indesculpavelmente obrigados a admitir que ele deixou as suas marcas, que ele assinou de uma forma claríssima a sua obra. Alguém brincou comigo uma vez, né? Deus devia ter pego assim no cantinho escrito assim, ó, made by God. Estaria resolvido a questão, né, João? Mas ele assinou de uma forma indesculpável, com beleza, com graça, com sofisticação, com informação, com estratégias magníficas de compactar essa informação, com campo magnético, com a camada de ozônio, com a aurora boreal, com céu azul durante o dia, com sol amarelo, alaranjado no pôr do sol. Assinaturas indesculpáveis, né? Porque Paulo já disse isso, que somos indesculpáveis. Não tem como a gente não admitir, né, que seus atributos invisíveis estão claramente expressos no universo e na vida. Professor, antes de eu fazer a minha pergunta, só para a gente não ficar sem responder, minha ovelha querida aí, o Fázio, ele deixou a pergunta sobre a idade da Terra. Qual que é a posição do senhor a respeito da idade da Terra? Sobre a teoria do design inteligente, eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, e o design inteligente, pastor Júnior, e todos que estão nos ouvindo, ela não discute a idade da Terra. A gente costuma dizer que a teoria do design inteligente é uma teoria minimalista, que procura responder uma única questão: a vida e o universo são frutos de processos naturais não guiados, ou a vida e o universo foram feitos prontos por uma mente inteligente? E essa questão, apesar de ser uma única, dá um trabalho danado, uma discussões assim intermináveis, né, de dados, de evidências e tudo mais. Então, dentro do design inteligente, essa é a única questão que discutimos. A gente teve agora o 2º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, 31 palestras, a gente gravou tudo, vai lançar logo no WhatsApp, em fevereiro, saem todos, quem se inscreveu já está assistindo. E você vê que o tema central é esse: fomos feitos por uma mente inteligente ou evoluímos. Então, a gente discute a evolução, discute as evidências de design inteligente, mas não discute a idade da Terra. Então, tem defensores do design inteligente que, eu não sei, a gente não pergunta, mas no Congresso alguns colocaram essa posição, que são claramente a favor de uma Terra jovem e de um universo jovem. Tem defensores que são a favor de um universo antigo e uma Terra jovem, misturam as duas coisas. E tem outros que acham que a Terra e o universo são antigos. Cada um tem os seus argumentos, eu acho que são defensáveis, inclusive, as 3 posições são defensáveis. Você tem argumentos a favor. Agora, eu, particularmente, não tenho preferência nenhuma, para mim tanto faz, tá? Se for antigo, beleza, tá ótimo, não tem problema. Se for novo, também, mas eu sou, pelas evidências, fui convencido de que a Terra é jovem e o universo é jovem. Mas nós descobrimos tecido mole em dinossauro, ele não pode ter extinto há 60 milhões de anos atrás. Os evolucionistas passaram vergonha, os evolucionistas teístas junto
quando acharam tecido mole em dinossauro. Agora tem que explicar 60 milhões de anos de conservação de tecido mole, proteínas intactas, aminoácidos que se degradam rapidamente intactos. A gente tem sedimentos nos oceanos, a gente tem galáxias espirais, tem cometas que são de gelo, né, que já devia ter derretido. Ah, não, é um cinturão que está ali. Não é tudo, a gente tem que ficar adaptando as coisas, né? Tem N evidências de que a Terra é jovem e que o íon da Bíblia é dia, literal, né? Eu tenho um tratado muito interessante, Hassi, é um teólogo adventista que morreu um pouquinho antes de terminar o trabalho, o filho dele que terminou. Uma discussão interessantíssima sobre o íon de Gênesis. É claro que é dia, e é dia literal. Então, para mim, eu sou convencido cientificamente, filosoficamente e teologicamente de que o universo e a vida são, que a Terra e o universo são jovens. A idade certa eu não sei, mas milhares, não milhões. Então, né, eu costumo dizer, né, só a pior espécie de criacionismo tá possível, né? Terra jovem, universo jovem. Você quer apanhar, né, pastor? Seja criacionista. Quer apanhar bastante, seja criacionista de terra jovem, né? Eu gosto de apanhar, talvez. A gente percebe isso, tem um certo gosto aí por apanhar um pouquinho. Olha só, uma coisa que é interessante, a gente que estuda teologia, sempre que a gente vai analisar as coisas que estão acontecendo hoje, a gente volta lá nos meados lá do século XIX, a gente acaba esbarrando no Darwin, porque a teoria dele acabou influenciando tudo, né? A gente sabe, não influenciou apenas a ciência, né? A metodologia científica, mas a partir dela nasceram outras formas de pensamento e influenciou até a teologia, a gente fica numa briga aí. Mas vamos fazer um exercício aqui de futurologia extremamente otimista. Então, a gente vai dormir hoje, acordou amanhã, a academia toda é TDI, a academia toda adotou o design inteligente como seu ponto de vista. O que vai melhorar na ciência? O que vai melhorar no mundo? Existem pesquisas que estão travadas por causa da insistência evolucionista, áreas que não são abordadas da realidade humana ou da própria ciência. O que o mundo vai ganhar com o TDI, fazendo esse exercício, obviamente, de que todas as barreiras foram derrubadas e a TDI está com o caminho aberto para trabalhar? Grande pergunta, pastor Júnior. Vamos fazer esse exercício juntos. Eu acho que a ciência terá ganhos extraordinários. Ela vai voltar a seu bom e velho paradigma de que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida. Então, ela vai parar de perder tempo com árvores, aquelas filogenia, né? De tentar traçar, esqueci o nome certinho da árvore, tentar traçar parentesco entre diferentes espécies e famílias. Ela vai parar de gastar dinheiro, né, com teorias provando a evolução química em laboratório. Ela vai passar a interpretar corretamente os seus artigos. Muitos benefícios científicos. A gente vai parar de gastar dinheiro tentando provar uma teoria que não se pode provar. Então, árvores filogenéticas, pesquisas de fósseis, né, tentando encontrar hominídeos. A gente vai focar no que é importante na ciência. Então, a ciência continuará mais forte e mais efetiva, e com recursos sendo direcionados exatamente para onde a ciência realmente é boa. Desenvolvimento de novas tecnologias, novas drogas, curas, né, de doenças. E é isso que a ciência deveria estar se preocupando em fazer. E contando a verdade sobre as nossas origens. Agora, a gente sabe, né, pastor, o senhor deixou muito claro como foram as influências de Darwin sobre a nossa sociedade, nefastas. O racismo, né, a gente está falando tanto de racismo. Negros foram colocados, olha, já pensou se isso acontecesse hoje? Pensa bem, a gente está com tantos problemas nessa área. Negros foram colocados no zoológico de Nova York por um evolucionista, porque disse que foi racismo, não foi evolucionista, um evolucionista muito famoso,
foi colocado, um negro foi colocado no zoológico de Nova York, passou alguns anos junto com um chimpanzé numa jaula para o display da evolução. Human Zoos, tem um documentário que o Discovery Mackenzie fez, o Discovery Institute nos Estados Unidos fez, uma exposição de ciência nos Estados Unidos, trouxe povos de várias partes do mundo, pigmeus africanos, os aborígenes australianos, colocou lá numa praça, e aquilo lá era um display da evolução, seres humanos. As consequências nefastas de uma teoria falida serão removidas. Eu acho que sim, eu acho que o grande benefício são as implicações dessa teoria para a nossa sociedade que poderão ser revistas, viu, pastor? Então, a ciência ganhará porque ela investirá o dinheiro no que realmente precisa ser investido, vai parar de perder dinheiro com pesquisa de extraterrestre, né? O programa 7, pesquisa de registro fóssil, encontrando hominídeos, árvores filogenéticas, evolução química, fazendo experimentos para provar que aminoácidos poderiam ter sido formados naquela sopa primordial, tanto dinheiro e tanto artigo que é publicado nisso. E a ciência equivocada da evolução interromperá a sua influência sobre a sociedade. E a boa ciência agora, né, voltará como o alicerce para a construção da nossa filosofia e para a nossa teologia. Eu acho que vai demorar muitos anos, né, para recuperar o estrago, né, pastor? Eu acho que sim, mas pelo menos a gente recomeçará a recuperar a boa filosofia, a boa teologia que um dia foi construída em cima da boa ciência, de que fomos feitos por uma mente inteligente. Então, esses seriam os grandes benefícios. A gente vai acordar vendo uma ciência mais eficiente e vamos acordar também vendo uma sociedade cada vez menos influenciada por uma teoria nefasta. Professor, a TDI, ela é uma teoria proeminentemente cristã e que aceita o Deus da Bíblia como o criador do universo. Essa ideia tem tido aceitação também entre os não adeptos à ideia bíblica? O pastor Cacuto, primeiro deixa eu reposicionar o que o senhor disse, né? A teoria do design inteligente, ela não é cristã e ela não é defendida por adeptos do cristianismo. Ela é uma teoria que nasceu na ciência, ela joga o jogo da ciência e ela chama cientistas para defendê-la e para discuti-las. Sem questionar, viu, pastor, se o cientista é cristão, se ele é ateu. Por isso que na teoria do design inteligente, nós encontramos a maioria cristão, sim, coincidentemente, acidentalmente. Mas nós temos ateus, David Berlinski, né, ele se declara um agnóstico quase ateu, né? Nós temos católicos, espíritas, temos presbiterianos, batistas, tem das mais diferentes, um espectro. Nós temos o pessoal da panspermia, que defende o design inteligente. Então, não é um empreendimento de evangélicos cristãos, é um empreendimento cientista. E a gente não pergunta, viu, pastor, olha, põe numa fichinha lá, qual a sua religião? Você é arminiano, calvinista, né? Não, você é cientista, quer defender o design inteligente? Sim. Agora, a maioria dos que defendem e aceitam o design inteligente são cristãos? Sim. Por quê? Acho que porque talvez os cristãos, né, são mais propensos a aceitar a verdade, a seguir os dados e a entender, né, que essa ciência é boa ciência, só por isso. E é óbvio que ela tem tido uma grande aceitação também entre os cristãos, porque bate com a sua teologia, e isso facilita um pouco as coisas, né? Muitos que não defendem a teoria do design inteligente não fazem, né, essa defesa porque contraria a sua teologia, e eles não gostam. Ou a teologia, né, a percepção de que não há um Deus. Então, eu acho que eu deixei bem claro, né, pastor? Eu acho que é uma teoria científica, defendida por cientistas, baseados em ciência na sua mais pura essência. As suas implicações filosóficas e teológicas apontam para o Deus bíblico? Sim, absolutamente. Talvez por isso a maioria defensores sejam de cristãos evangélicos,
Acho que em parte sim, em parte não, né? Porque eu acho que se eu fosse cristão evangélico e a teoria do design inteligente não fizesse sentido cientificamente, eu não estaria defendendo. Acho que o cristão, ele quer defender a verdade. Ele não vai defender a teoria só porque bate com essa teologia. Por isso que eu critico, né, os cristãos que defendem o Big Bang. O Big Bang criou o universo, aquela expansão do cosmos, né? O Big Bang, eu digo, toda a evolução do cosmos, né? Como todo mundo entende, é assim. Por quê? Porque bate com essa teologia. Eu não defendo o Big Bang. Bate até com a minha teologia, mas é uma teoria equivocada. Cientificamente, né, uma nuvem gasosa em expansão não poderia formar o universo que a gente vê. Então, não foi assim que ele fez. Então, eu acho que é isso que o cristão tem que fazer, né? Ele defende a teoria do design inteligente porque ele entende que é boa ciência, boa filosofia e boa teologia. E a aceita por esses 3 motivos, tá bom? Professor, eu participei do TDI Brasil aqui em São Paulo e eu assisti algumas palestras realmente muito, muito interessantes. A sua, do Michael Birri, a do professor Adalto, mas eu assisti uma, eu não me lembro agora o nome da professora, mas ela era cientista forense, e ela falava assim, ela deu lá um exemplo, a gente usa isso aqui, que eu vou falar agora, quando, por exemplo, um corpo é queimado, né, foi carbonizado, teve um acidente, a gente quer fazer, o DNA ficou deteriorado e tal, e a gente foi lá para a mitocôndria, né, puxar lá o DNA e tal, e daí, nessa ciência forense, eles utilizam uma coisa, um elemento da ciência, um estudo aí da ciência, que a gente batizou depois de Eva mitocondrial. O que é a Eva mitocondrial? João, você falou da Rogéria Ventura, ela é uma grande palestrante do design inteligente, é uma das primeiras mulheres a defender o design inteligente no Brasil. Ela é adventista, então, olha, viu, pastor, a gente tem adventistas, tem presbiterianos, tem batistas, tem metodistas, tem católicos, tem as mais diferentes, é um amplo espectro de posições teológicas. Agora, o que nos une não é Calvino, não é Ellen White, não é o Armínio, o que nos une, né? Irmãos na fé da boa ciência do design inteligente. O que nos une é a ciência que mostra que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida. E a Rogéria Ventura, ela deu essa palestra magnífica, né? Você gostou também, né, João? Eu também. Trabalho que foi publicado, acho que foi na Science, na Nature ou Science, acho que foi na Science, alguns anos atrás, porque assim, a gente tem o DNA nas nossas células, o principal DNA está no núcleo, que a gente compartilha, né? Pegou 50% do pai, 50% da mãe. Mas a mitocôndria é uma organela na célula tão importante, ela tem funções tão importantes, que ela não pode se dar ao luxo de esperar a informação chegar do núcleo. Então, parte da sua informação está armazenada num fragmento, né, de DNA que é específico da mitocôndria, uma organela celular. É o DNA mitocondrial. E o mais impressionante é que foram fazer uma análise desse DNA mitocondrial que você só ganha da mãe. A mitocôndria, né, na fertilização, já tem o DNA e é o DNA da sua mãe, está no óvulo, e fica com você. Então, o DNA da sua mitocôndria, seu pai não teve participação nenhuma, veio só da sua mãe. O do núcleo, sim, 50% de cada um, mas o DNA mitocondrial a gente só ganha da mãe. Então, parece que pai também tem um pouquinho, mas parece que a tese melhor é essa, que só vem da mãe. E aí foram fazer um sequenciamento do DNA de uma grande população e tudo mais. Sabe qual foi a conclusão, João? Que todos os seres humanos nesse planeta descendem de uma única mulher, que viveu há mais ou menos 6, 7 mil anos atrás. Imagina quando esse paper foi publicado, João, foi uma saraivada de críticas e tentando destruir o paper e tal, mas parece que ele está firme e forte, Parece que são essas evidências todas. Aí os evolucionistas falaram, não sabe o que é? Que todas as mulheres morreram, só sobrou uma. E aquela lá, por sorte, conseguiu, a raça humana conseguiu progredir a partir dela. Ixi, haja fé, né?
E haja historinha mal contada, né, para defender a evolução. 6.000 anos, uma única mulher. Parece que um livro preto, né, João? Capa preta normalmente já disse isso há algum tempo atrás, né? E os criacionistas de Terra Jovem, os hereges como eu, né? Adalto e companhia, parece que estão certos, né? Eva mitocondrial, tecido mole em dinossauro, né? Cometas de gelo que já deviam ter derretido, né? Sedimentos nos mares, a quantidade de sal nos oceanos, né? Campo magnético da Terra, né? Eu sei que tem explicações tentando sair fora dessas evidências, mas soma tudo, né? Resto de animais marinhos em cima das montanhas, soma tudo, você vai ver que parece que a vida é jovem, né? E a gente descende de uma única mulher. Professor, eu queria fazer uma pergunta, e eu dei um pulo lá no chat, lá eu vi que o Faz e o pastor Alex também estão querendo fazer essa pergunta, e a pergunta basicamente é a seguinte: por que erraram tanto nas contas? Foi a metodologia do carbono 14, do isótopo 14, que se mostrou uma ferramenta ruim? O que aconteceu na análise dos dados assim para dar a idade tão longa da Terra, desses achados aí de animais e tudo? O que aconteceu que a conta Júnior, deu tão errado? Vários livros que foram escritos sobre isso, né? Estou lendo um agora, muito interessante, e contando toda a história de como que, de repente, né, nós tivemos a necessidade de ter um universo antigo e uma Terra antiga. E todos os marabalismos, né, que foram feitos para acomodar isso. Então, numa Terra que se entendia cientificamente ser jovem, né, começou a ser expandida a sua idade. Agora dizem, né, que, por exemplo, a idade do planeta Terra, não vou lembrar os números certinho, mas é 4,51 bilhões de anos, mais ou menos 002. E isso não muda nunca, né? Então, o próprio fato da gente ter uma idade tão certinha, assim, de 4 bilhões... Gente, você vê uma pessoa andando na rua, é difícil dizer quantos anos ela tem, não é? Você olha para ela assim, quantos anos será que ela tem, né? Tão difícil fazer datação. Você vê um documento, você fala, quantos anos tem esse documento? Nossa, tem uma data lá, mas mesmo assim o cara falsificou. Coisas assim tão recentes, são tão difíceis de datar. E um planeta de 4,52, mais ou menos 002 bilhões de anos, o próprio número já mostra, né? O que isso é um compromisso filosófico, é um dogma, isso foi construído, as evidências foram construídas, né? Aí as datações, os pressupostos que são todos feitos para adaptar milhões e milhões de anos. Então, todos os métodos de datação têm que partir de pressupostos. Os pressupostos pressupõem antigo e acham que é antigo. Eu não vou discutir, porque são muitos e muitos detalhes, mas tem livros que falam sobre isso. Eu pretendo escrever um livro, Milhares, não Milhões. Um dia eu escrevo. Mas eu estou ainda mais... a minha luta hoje não é essa, né? Provar se que a Terra é jovem ou antiga, porque também... não faz muita diferença, mas eu acho que faz, né? Porque a Bíblia é muito clara, né? Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. A genealogia bíblica é muito clara, olha, esse gerou esse, gerou esse, gerou... Os judeus, né, decoravam isso, gente. O gap, pulou. Você acha que ele pularia? Se pulou, a gente vai chegar para Deus e falar, Deus, que história é essa de pular aí, hein? O senhor deixou pular e não falou para ninguém. Que livro é esse que a gente confiar e tinha uns pulos lá que a gente não sabia? Pulou coisíssima nenhuma, gente. A genealogia, você pode traçar direitinho. Eu me recuso a acreditar que a Bíblia tenha gaps, que pulou aí na genealogia e não contou para a gente. Um livro que era de toda a confiança, fidedigno. E a ciência também mostra, né? A Bíblia fala sobre uma terra jovem, um universo jovem. Em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. Aí o cara fala assim, não, foi só aquele céuzinho que a gente vê, aquelas estrelas, mas a gente vê estrela e vê planeta, não vê? Então tudo que neles há, criou o universo. É jovem, o universo é jovem, a terra é jovem, e esses ajustes que foram feitos
com a necessidade de serem antigos, né? Foram sendo adaptados ao longo dos anos. Uma história longa, que você tem que ler os livros, tá bom? Depois eu vou colocar no meu Face umas indicações. John Lashley, é um criacionista de Terra Jovem, tem livros espetaculares sobre a idade da Terra. Acabou de lançar um fantástico que eu recebi, não li ainda, mas me disseram que as argumentações são fortíssimas, né, de uma Terra jovem, de um universo jovem. Eu me rendo a essas evidências e também acho que é jovem e que essas datas foram forçadas para compactuar com uma teoria que precisa de milhões de anos. Ok, professor. Essas evidências todas aqui apresentadas, se a TDI fosse recebida como uma teoria de aceitação, talvez no primeiro momento competindo com o evolucionismo, e majoritariamente, com o tempo, a ideia sendo assumida, isso só por causa da vergonha e dos recursos já despendidos com o evolucionismo, ou há alguma outra ideia por detrás que faz com que a nossa sociedade ainda continue rejeitando essa ideia do Pastor design Cacuto, a gente sabe disso, né, que o homem se rebelou contra Deus, né, e são poucos o que o buscam. A Bíblia fala isso, não é? Até os que são curados por Cristo, né? Só um volta, né, pastor? Não é assim? O homem normalmente quer distância de um Deus que estabelece padrões, que cobra, né, cumprimento de certos procedimentos, regras, normas, né? Então, acho que é isso que está por trás dessa desconfiança, né? Uma teoria extremamente alicerçada em dados, em evidências, uma teoria extremamente científica, mais ciência do que a ciência do darwinismo e do naturalismo filosófico, uma teoria que se mostra aí com uma avalanche de evidências, ela é simplesmente rejeitada, baseada numa percepção, uma classificação, pseudociência. Então, eu não posso aceitá-la. Teve um artigo recente de um professor da USP que falou assim, é pseudociência, portanto, não pode ser ensinada nas nossas salas de aula. Ele teria que falar assim, é verdadeira ou é falsa? Se é verdadeira, vamos ensiná-la. Não ficar tentando desqualificar a estratégia de advogado de porta de cadeia. Então, por que a gente não quer aceitar a teoria do design inteligente? Porque vivemos momentos difíceis da história da humanidade, acho que mais ainda recentemente, né, em que o homem escancaradamente, né, quebrou o pacto e quer distância de Deus. E uma teoria científica que vem e diz, há um Deus, indiretamente, né, com a filosofia e com a teologia, ela vai ser odiada, ela vai ser detestada, ela vai ser combatida. Então, o evolucionismo teísta é aceito, eles dão auditórios, né? Fazem congressos nas universidades, não tem nenhum problema. Por quê? Porque o Deus que guiou a evolução é um Deus desfigurado, então não tem problema de aceitá-lo. Mas um Deus que fez pronto, um Deus que fez pelo poder da sua palavra, é a teoria que vai ser rejeitada, né? Então, como é que a gente pode entender isso? Uma rebelião contra qualquer coisa que aponte para o sobrenatural, um Deus todo-poderoso. A gente quer ter o domínio, a gente quer ter as explicações, a gente quer estar sob o comando de todas as coisas, o homem. E quando a gente passa esse comando para outro, né, a gente não gosta. É desgosto, viu, pastor? Muito bem, nosso tempo é extremamente curto, porque é extremamente precioso. Eu sei que é justo 24 horas para todo mundo. A ciência já comprova isso, não é? Mas, professor, tinha uma pergunta lá no chat no YouTube, era do Everton, eu não achei mais, acho que ele até apagou. Mas era bastante relevante isso. Já agora, partindo para o final mesmo, literalmente aqui da nossa entrevista,
quais são os itens que o senhor elencaria que a gente poderia trabalhar com as pessoas dentro da teoria do design inteligente para convencê-las dessa inteligência, para mostrar, olha, está aqui, esse item, aquele outro item são importantes dentro da ciência para comprovar aí a existência de Deus. João, as estratégias do design inteligente para comprovar suas teses já foram bem definidas desde o início, né? William Dembski é um matemático, ele fez um trabalho fantástico em estabelecer a estratégia do design inteligente, a estruturar a teoria do design inteligente nos seus grandes pilares. E os grandes pilares da teoria do design inteligente são 3, né? Tripé: a complexidade irredutível, extremamente sofisticada e irredutível. E o Michael Behe foi o pioneiro nessa defesa através do caixa preta de Darwin, da complexidade irredutível do flagelo bacteriano, a ratoeira de Behe. Então, a complexidade irredutível é um dos grandes pilares e é onde a gente bate bastante, né, na defesa do design inteligente. Se há uma complexidade na vida e se essa complexidade não se pode reduzir, somente uma mente inteligente poderia ter feito o universo e a vida. A complexidade, sim, ela é sofisticada e extrema, está lá no céu, em complexidade e sofisticação. Pode ser reduzida? Não. Nós temos inúmeros exemplos de sistemas de complexidade irredutível. É um conceito extremamente forte que acaba com a possibilidade de termos evoluído. O segundo grande pilar, né, se esse só não bastasse, é a informação. Já falei aqui, né, a informação que está no DNA, o código da vida, as 4 bases, o splicing alternativo, o overlapping genético, o melhor de todos os softwares, que é o software da vida, o código mais otimizado, informação zipada, encriptada, 2,2 metros de moléculas, são milhões e milhões de átomos, tudo enoveladinho dentro do núcleo, né, nas histonas, magnífico. Os exons, os introns. Então, toda essa parte, né, troca de glicose por ribose por desoxirribose, as 4 bases nitrogenadas, o fosfato. Quando a gente vai no DNA e no RNA, a gente tem uracila e timina, magnífico, uma troca de uracila por timina. A informação, a periódica, a arbitrária. E aí o Stephen Meyer, né, e o Dembski são os grandes defensores dentro do design inteligente. Michael Behe com a complexidade irredutível, Stephen Meyer e Dembski com a informação. E tive o privilégio, né, esse argumento já era bastante utilizado e aparecia em várias teses do design inteligente, mas nunca tinha sido sistematizado. Então, tive o privilégio de, lançando o livro Foresight, que foi traduzido como Antevidência no Brasil, de estabelecer o terceiro grande pilar da defesa da tese do design inteligente, que é a antevidência. A capacidade que somente mentes inteligentes têm de prever problemas futuros que ainda não ocorreram e, no presente, providenciar a solução desse problema futuro. E é uma grande característica, né, que mostra isso no universo e na vida, de que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida. Então, João, resumindo, né, a gente tem estratégias, estão muito bem montadas e estruturadas, e os 3 grandes pilares da defesa da tese do design inteligente são esses: complexidade redutível, informação e antevidência. E o que a gente faz é isso, a gente está entupindo, atolando, afogando a ciência de evidências nessas 3 linhas. A evolução vai cair por causa de evidências a favor do design inteligente? Se fosse por isso, já tinha caído. A resistência que ocorre do outro lado é por desgosto, é por influência política, por não querer se render às evidências, pelo establishment que domina a academia. Mas a ciência é nada melhor do que um dado após o outro. Então, a gente vai... Não foi suficiente? Mais dados, mais evidências, mais dados, mais evidências. E essa água mole, nessa pedra dura, tanto bate
que até que fura, né, João? Um dia fura, viu, João? E quando furar, vai ser uma tsunami, né? Vai ser a quebra de uma barreira, né? E vai ser imundaremos uma inundação, né? De design inteligente por toda a ciência. Professor, a gente infelizmente já está chegando no final, mas esse assunto está muito longe, né, de chegar no seu final. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o Discovery Mackenzie e esse trabalho que o senhor tem feito aí de divulgar o design inteligente, de formar a mentalidade aí das novas gerações, dos universitários. Conta um pouquinho para a gente dessa história aí, desse trabalho tão importante aí. Pastor Júnior, sem dúvida, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, no seu pioneirismo, não é? Que ela é campeã, lançou, não é, em 2018 o Discovery Mackenzie. É o núcleo de pesquisas em ciência, fé e sociedade. E esse Discovery Mackenzie, eu presido aqui no Mackenzie. A gente primeiro começou eu comigo mesmo, né? Mas agora nós temos o Saulo, chegaram mais 2 pesquisadoras. A gente tem aí também uma perspectiva de ter um grande grupo ali de docentes, pesquisadores na universidade trabalhando junto com a gente. E o Discovery Mackenzie quer fazer, então, esse debate, quer promover o debate entre a evolução e o design inteligente. E tem feito isso com o lançamento de livros, né? O Antevidência, o Fomos Planejados, o Caixa Preta de Darwin, a gente vai lançar o Darwin de Wolves agora. E tem organizado congressos, nós fizemos o primeiro TDI Brasil, o segundo TDI Brasil, tem feito TDI pelo Brasil todo. Nós temos a Liga do Design Inteligente, toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, grandes palestras e debates que são feitos. E dentro da universidade, a gente dá aula também para alguns cursos, né, em disciplinas que nos convidam. É fantástico, né? A primeira universidade no mundo, né, que tem um centro com as características do Discovery Mackenzie, que promove o debate, que promove o ponto e o contraponto, como toda boa universidade deveria sempre fazer. O Discovery Mackenzie é um núcleo, né, único no Brasil e no mundo, e a Universidade Presbiteriana Mackenzie, através dos seus reitores e dirigentes, está de parabéns, né? Não é porque eu dirijo, né, que estou falando isso, mas todo mundo reconhece, né, o pioneirismo da universidade, mais uma vez, em promover o debate sobre as nossas origens. Esse é o Discovery Mackenzie. Ok, finalmente estamos terminando. Eu quero agradecer novamente ao professor Marcos, seu tempo, a forma como, de uma forma prestigiosa, nos atende. Eu quero agradecer em nome do MISPA. E, ao mesmo tempo, desafiar aqueles que têm sentido o desejo de se prepararem melhor, quem sabe para poder levar o evangelho para pessoas que ainda não ouviram de que Cristo é o Salvador pela primeira vez, ou talvez fortalecer a liderança da sua igreja. Nós estamos situados na Vila das Belezas, bem próximo do metrô Vila das Belezas, e aí, então, no próximo semestre, começando no primeiro dia de março, nós teremos o retorno das aulas. Tendo interesse, nos procure. Estamos nas redes sociais, é fácil nos contactar e assim, então, você terá encaminhado o seu processo de matrículas. Muito obrigado. Final do Vamos Falar de Teologia, hoje com a ilustre presença do meu amigo, professor Marcos Eberlin. É sempre um prazer poder estar perto de você, viu? E espero que o MISPA, né, o Discover Mackenzie, a gente possa sempre estar meio perto aí do TDI, sempre caminhando juntos, abrindo essas discussões tão gostosas. O tempo passou muito rápido, isso é sinal de que foi muito bom, não é? Muito obrigado, professor Eberlin. É um grande privilégio estar com vocês, principalmente, né, discutindo a questão maior, né, da onde viemos e para onde vamos.
sem uma boa base científica, a gente fica perdido nas nossas vãs filosofias e teologias, não é? Boas filosofias e boas teologias são baseadas em boa ciência. A boa ciência do design inteligente. É verdade. Muito bem, nós estamos terminando. Eu estou aqui procurando quem é que é a semana que vem, que eu me esqueci. Mas tá bem. Semana que vem a gente vai falar sobre missões. É verdade. Pelas ondas do rádio. É verdade. Quem vai estar com a gente é o André Castilho. O André é o diretor de produção lá da Rádio Transmundial, e ele vai estar aqui falando sobre evangelismo e missões pelas ondas do rádio, não é? Como é importante esse ministério que a Rádio Transmundial tem desenvolvido tão bem, e como é desafiador para a gente poder fazer isso também. Professor Cacuto, muito obrigado. Professor Júnior, professor Marcos Eberlin, até a semana que vem para todos. Deus abençoe a todos nós. Vamos avançando. Até lá.